bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada nos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar sobre como reverter um caso que foi negado. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, se você ainda não fez, entra aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais para que você sempre tenha as informações necessárias e também as informações mais relevantes à imigração hoje. Sempre mantendo em mente que a imigração é praticamente um organismo, né? Ele sempre está mudando, sempre tem coisas novas acontecendo. Então, para você que está nos Estados Unidos ou tem a intenção de vir morar nos Estados Unidos ou vir passear, sempre fiquem atentos às novas informações sobre a imigração, tá? E hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre como reverter um caso negado pela imigração. E antes de mais nada, muitas pessoas acham que é assim, nossa, meu caso foi negado, minha vida acabou. E não é sempre assim. Tá? Tem situações e situações. E muitas das vezes você tem como reverter a situação dependendo da situação. Então, uma das coisas muito importantes é você ficar muito atento aos prazos, tá? Do que está acontecendo. E antes de mais nada, eu sei que a gente já fala muito sobre isso aqui. Eu acho que se você assistir todos os meus vídeos, eu sempre falo sobre. Se você recebe uma negativa sobre o seu caso e você não tinha um profissional, um advogado antes, então agora, né, mais importante do que nunca, tenha um profissional. Busque um advogado, porque ele sim vai estar ciente sobre as leis, ele vai estar ciente sobre os prazos, ele vai estar ciente e apto para realmente ler a negativa da imigração, interpretar de acordo com a lei atual da imigração e te dar um norte sobre o que precisa ser feito nesse exato momento. Muitas pessoas, às vezes, têm a documentação feita por pessoas que não são profissionais e acabam tendo que pagar caro, não só monetariamente, mas também com o tempo, né? Porque nós sabemos que o tempo é a coisa mais importante e mais valiosa que nós temos, e especialmente para pessoas que têm família nos Estados Unidos, que têm filhos que dependem nesse prazo, especialmente para filhos que estão chegando perto dos 21 anos. Geralmente, você como família, né, e os seus filhos têm uma pressa maior de agilizar a situação para que os seus filhos não percam a oportunidade da legalização, especialmente em casos em família. Então, primeira coisa super importante, procure um profissional para que o profissional possa realmente revisar o seu caso e te dar as melhores opções sobre o que fazer. Um ponto que é importante ressaltar, se você teve uma pessoa que não é advogado fazer o seu caso anteriormente, entenda que essa pessoa não está apta para te dar um conselho jurídico sobre aquela negativa e essa pessoa também não vai poder te representar nem diante da imigração, nem perante uma corte imigratória, perante um juiz imigratório. E isso é importante dizer porque tem certos casos que uma negativa pode vir a se tornar em uma intimação para comparecer à Corte de Imigração. Então a gente precisa ficar bem ciente disso. Antes de chegar nesse ponto, como a gente estava falando antes, você tem geralmente 33 dias para fazer a apelação da negativa do seu caso. Por isso que a gente falou que uma negativa não é o final do mundo com a imigração necessariamente. E o que é importante é uma pessoa realmente poder olhar aquela negativa e olhar as razões do porquê que a imigração negou, para poder saber se foi por falta de informação que estava disponível, mas não foi dada à imigração, se talvez foi um erro de interpretação da pessoa que recebeu, ou se realmente aquele caso foi negado de verdade pelas razões e essas razões estão corretas e aí não tem mais o que se fazer. Esse prazo de 33 dias, atualmente a imigração tem dado uma extensão de até 90 dias depois da data que foi dada a negativa da imigração, porque até mesmo para você receber essa carta, às vezes tem demorado 15, 20 dias.
tá? Desde a data que eles tomaram a decisão. Então, por conta disso, a imigração até recentemente, eu acredito que foi ontem, né? Hoje sendo dia 26 de julho, ontem dia 25, eles estenderam essa ajuda para mais 90 dias para todas as negativas que são recebidas até o início desse mês, tá? Então, aliás, não só início desse mês, mas também uma data mais abrangente para você poder responder. As pessoas que somente leem a negativa não vão saber sobre esse fato, não vão saber sobre essa extensão e talvez causem mais erros e mais confusão. Então, mais uma vez, procure um profissional para poder ver isso. Mesmo às vezes, em certos casos que a pessoa tem uma intimação para comparecer à corte de imigração, às vezes tem outras saídas, tem outras soluções, dependendo da categoria que você estava aplicando para ter a sua residência, ou até mesmo para extensão de visto. Muitas pessoas não estão cientes que já faz mais ou menos uns 3 a 4 anos, que quando você faz uma tentativa de extensão de visto de turista, se a sua tentativa for negada, você sim corre o risco de receber uma intimação para comparecer à corte de imigração por um processo de deportação ser iniciado contra você. Então, é importante você ficar ciente sobre essas opções. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, especialmente os que estão fazendo casos de imigração por conta de trabalho, é sobre manter o seu status aqui. Quando você mantém o seu status, muitas vezes de estudante, muitas pessoas estão estudando e encontram oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, a importância de você manter esse status é porque se algo acontecer no caminho, você não fica fora de status completamente. Você ainda tem um resguardo porque você ainda está legal no país e isso te dá outras opções de outros vistos viabilizados para você por conta de você ter mantido o seu status nos Estados Unidos. Então, eu pessoalmente acho isso de extrema importância para as pessoas terem a consciência sobre isso, tá? Então, às vezes as pessoas acham, doutora, se meu caso for negado, eu não posso fazer nenhum outro caso. Isso não é verdade. Dependendo do que aconteceu no seu caso inicial, dependendo do seu status atual, dependendo de quanto tempo você tem, enfim, dependendo de vários fatores, você pode sim aplicar para outros tipos de categoria que vão te dar o caminho para a legalização ou até mesmo a estadia legal por um curto tempo aqui nos Estados Unidos. Então, isso é extremamente importante você analisar e ver juntamente com a sua família. O que eu mais escuto, especialmente com pessoas que vêm aqui no escritório que tenham tido o caso negado é: doutora, vale a pena? Vale a pena recorrer? Vale a pena eu entrar com outro caso? O que a senhora acha? E eu sempre falo para as pessoas que eu tenho 2 respostas. Eu tenho a resposta como advogado e eu tenho a resposta como ser humano, porque eu acho que, especialmente como uma pessoa que sabe o que é ter uma vida nos Estados Unidos, fora de status por muito tempo, às vezes você tem um pouco mais de insight sobre decisões que vão ser tomadas que vão mudar o curso das vidas de muitas pessoas, especialmente a sua família imediata. Então, em primeiro lugar, quando eu analiso um caso que foi negado, se aquele caso foi negado e dá para ver que realmente faltou informação, faltou argumentos melhores, faltou uma explicação sobre exatamente qual era o foco, qual era a meta, eu falo, olha, vamos apelar, vale a pena, não desista. Mas, ao mesmo tempo, se for um caso que não somente teve erros, mas hoje nós temos um erro de categorização do caso, nós temos um erro de, enfim, vários itens naquela situação, eu sempre falo para a família que eu posso falar para você o que eu faria. Mas no final do dia, né, eu sou bem realista sobre as chances que aquele caso tem. E aquela pessoa, juntamente com a família, que vai ter que tomar uma decisão sobre, ok, com essas chances que são menos de 50%, pra gente ainda vale a pena investir não só o dinheiro, porque vai ser novas taxas, vão ser novos honorários, mas também o tempo. E aquela angústia, aquele sentimento de ansiedade, aquele tempo esperando para ver se dessa vez vai dar certo ou não. Para algumas famílias, vale a pena. Outras famílias já não vale a pena. Eles preferem simplesmente, sabe de uma coisa? Pegar minhas coisas,
mover, né? Vamos nos mudar de volta para o Brasil ou para outro país, vamos começar do zero, porque não vale a pena pra gente aqui. E a gente tenta, no máximo possível, dar aquela assessoria necessária para que a pessoa tenha toda a informação que ela precisa para tomar a melhor decisão para ela e para sua família. Mantendo em mente que uma coisa que eu sempre falo, especialmente nesses casos de negativa, é: se você tem filhos, isso é sempre muito importante considerar, porque uma vez que aquela criança passe de 21 anos de idade, ela talvez não tenha mais os benefícios necessários, ou até mesmo os benefícios que você teria acesso se você iniciar um outro tipo de caso, por conta do tempo que vai levar. Então sempre leve isso bem em consideração, até mesmo sobre a estratégia do seu caso. Eu sempre falo, pergunte ao seu advogado sobre isso, deixe ele saber que você tem filhos, deixe saber a idade dos filhos, para que ele possa ser bem sincero e transparente com você sobre o tempo que cada uma daquelas coisas vão levar, tá? E, mais uma vez, o nosso escritório trabalha com casos assim. Nós trabalhamos com a apelação para casos que foram negados, mesmo que eles não foram feitos no nosso escritório. Nós fazemos uma total revisão para te dar a real situação do que foi feito ou do que pode ser feito daqui para frente. Então, se vocês têm qualquer pergunta, se vocês têm dúvidas sobre a apelação do seu caso atual, ou então aonde que está o seu caso atualmente, sempre entre em contato com o nosso escritório. O número é o símbolo do mais 1-954-773-8175, ou entre em contato com o nosso escritório por e-mail no info@salvadorlawpa.com. E como vocês já sabem, e se não sabe vai descobrir agora, sigam a gente nas nossas redes sociais no @salvador.law, tanto no Insta quanto no Face, para sempre ter acesso às informações aqui da imigração nos Estados Unidos para o seu futuro e da sua família. Até a próxima!